Criaturas lindas de meu Deus, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de como prosperar, de como se livrar dos condicionamentos, aqueles condicionamentos que nós recebemos lá na nossa infância. Pois é, meus queridos amigos, isso trava de uma tal forma a nossa vida, porque a gente está falando que são questões do inconsciente, é disso que nós vamos falar aqui. Eu preparei aqui para vocês 9 arcanos, que é como se fosse um passo a passo para a gente poder mergulhar, entender em que fase nós estamos errando, para que vocês consigam aí destravar essas áreas todas da vida de vocês e, enfim, prosperar. Meus queridos, antes eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Sabel, eu sou terapeuta holística, terapeuta complementar, sou taróloga, sou astróloga e administradora. Trabalhei muitos anos nessa área de empreendedorismo, trabalhei muitos anos ajudando as empresas a prosperarem, a se organizarem, trabalhei com recursos humanos, né? Então, antes de trabalhar com a área de terapia, eu trabalhei 8 anos com consultoria empresarial. Então, essa parte de fazer dinheiro, entender como a prosperidade deve acontecer na nossa vida, é uma área que eu já sempre trabalhei, atuei, enfim. E aí, quando eu fui para as terapias, quando eu entendi a minha sensibilidade, como a minha sensibilidade estava travando os meus caminhos, eu tive que fazer esse mergulho interno, enfim. E aí hoje, com o tarô, quando eu olho para essas cartas lindas, né, tão artísticas e que conectam com arquétipos profundos da nossa alma, que nos conectam com arquétipos, com informações, com sentimentos e motivações dentro de nós, eu me encantei e não foi difícil fazer algumas ligações. É óbvio que eu não estou sozinha aqui, né, também com os meus mentores maravilhosos que nunca me desamparam, que sempre colocam situações na minha vida, me conduzindo, direcionando e abrindo insights dentro da mente. Então eu não estou sozinha aqui, né, meus queridos? Meus queridos, eu sei que o meu público, a maioria é de pessoas que amam o tarô, que gostam de tarô, outros deles que já são meus clientes, já são meus utentes, meus amigos, né, meus pacientes, enfim, que nome quiser dar. Então vocês já sabem um pouquinho de como eu gosto de trabalhar, vocês já sabem um pouquinho da minha linguagem e acho que vocês vão gostar da novidade que é através das cartas que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Tá bom? Então vamos lá? Vamos direto ao assunto? Vamos direto ao assunto, meus queridos. Eu separei aqui alguns tarôs, eu vou colocar aí na tela para vocês irem acompanhando. O primeiro deles, que mais me chamou a atenção para a gente poder iniciar esse mergulho interno, é o tarô do Osho, porque o tarô do Osho é um tarô que já nos ajuda a olhar para todas as áreas da nossa vida através de uma visão de elevar a consciência. Então, a olhar a vida, olhar o entendimento da vida humana sob um aspecto espiritual. E eu gosto muito dessa análise, por quê? Porque eu não consigo entender uma maneira mais rápida e fácil de a gente resolver todo e qualquer problema de ordem física, mental e emocional, do que a gente olhar a nossa vida sob o olhar da espiritualidade. Porque a nossa missão nessa vida é evoluirmos espiritualmente. Então, o principal baralho que eu vou usar aqui é o do Osho, né, que vai trazer essa visão espiritual. E depois eu vou buscar os mesmos arcanos de baralhos tradicionais para a gente poder entender melhor como colocar isso em prática. Então, o caminho aqui vai ser assim: vamos entender uma visão sobre o aspecto espiritual e depois vamos entender como materializar ele aqui na prática, tá bom? Então, primeira coisa, vamos falar do condicionamento. Condicionamento, essa carta aqui que se refere ao arcano do diabo, né? Todos nós recebemos condicionamentos quando nós acordamos aqui nesse plano, né?
Porque a gente dorme quando a gente entra na barriga da nossa mãe, nossa alma, nosso espírito, e aí ali já começam os condicionamentos. O que são? As coisas que a gente tem que aprender para dar conta nesse mundo. A gente precisa receber, vamos dizer assim, o chip, né? É o chip, vamos dizer, o programa. Se instalam programas na nossa mente, quer dizer, desinstalam programas que nós recebemos lá no plano espiritual, não desinstala porque ele está aqui, mas ele fica lá bem escondidinho. E aí instalam programas novos que é como você tem que comportar na escolinha, como que você tem que comportar na casa dos seus avós, como você tem que se comportar na casa dos seus pais, como você tem que comportar na casa dos amiguinhos. E depois assim vai. Aí na escola, quando você já é mais adolescente, depois no mercado de trabalho. Então assim, a gente vai recebendo diversos condicionamentos durante a nossa vida. E aí o condicionamento é o quê? Eu preciso cumprir regras sociais para eu conseguir fazer alguma coisa nesse contexto social aqui. Só que esses condicionamentos, o que eles fazem, os condicionamentos atuais? Eles colocam todos nós igual, né? Aqui nessa carta a gente vê as ovelhinhas, só que cada um de nós somos um leão. E esse leão, o que é? Temos um brilho especial, temos uma diferença, temos uma habilidade, temos um dom, temos uma arte, temos algo que nos diferencia dos demais. Mas o condicionamento, a Matrix, né? A Matrix faz todos nós nos tornarmos ovelhinhas, né? Para nós nos tornarmos peças de reposição de um sistema. Então precisam de tantos advogados, precisam de tantos engenheiros, precisam de tantos professores, e aí, né, aquilo vai sendo abafado, o nosso brilho vai sendo abafado. E o seu pai quer que você faça determinada coisa, a sua avó, enfim, toda a sua família, cada um dá um pitaco ali, porque o mercado tá bom, é assim, enfim. E aí vai, né, matando esse nosso leão, esse nosso brilho, essa nossa arte, esse nosso desejo de sermos diferentes. Então a gente vem, né, com aquele intenso desejo de ser diferente, e o condicionamento vem aqui e fala assim, ó, é assim que tem que ser, tá vendo? Ó, se não for, não vai dar certo não. E aprisiona. Esse diabo, ele pode vir assim, ó. Ele pode vir, você gosta de maquiagem. Então, para você ter maquiagem, você vai ter que trabalhar muito duro para você comprar as suas coisas de fazer maquiagem. Entende? Aí o que faz? Os medos, os condicionamentos que geram medos e nos aprisionam. Aqui também tem um outro arcano, que é para um outro baralho, né? Então, o diabo, ele vem assim. Vou tentar colocar aí na tela para vocês, depois acho que fica mais fácil. Esse aqui é o arcano também do diabo. Então, assim, como que o diabo chega pra gente, né? Ele não vai chegar assim, não. Ele não vai chegar assim. Ele vai chegar bonito, né? Esse homem aqui é um homem bonito. É bonito, o diabo chega assim. Ele vem nos seduzindo. Nossa, se você fizer essa profissão, se você estudar para fazer medicina, você vai ganhar muito dinheiro. Com muito dinheiro você vai conseguir viajar, você vai ter casa, você vai ter carro. Então, só que, né, o que tem ali por trás que você tem que abrir mão, o que você tem... O meu sonho, na verdade, era ser músico. O meu sonho, na verdade, era... Tá? Então, assim, eu estou explicando para vocês os condicionamentos. Os condicionamentos, eles vêm na nossa mente, na nossa vida, nos fazendo medo. São situações que nos treinam para determinada condição, tá? E o que acontece? Todos nós que estamos aqui estudando sobre espiritualidade, estudando sobre energia, sobre esse mundo sutil, todos nós somos pessoas sensíveis, todos nós temos no nosso mapa, com certeza,
muito elemento água, né? A casa 12, muito povoada. Todos nós que estamos aqui procurando esse mundo holístico, procurando esse mundo mais sutil e entender das energias, né? Do tarô, da espiritualidade, é porque a gente sabe que existe essa sensibilidade aqui dentro de nós. E dentro dessa sensibilidade, que aqui eu estou trazendo a Rainha de Copas, nós temos essa capacidade de receber, a capacidade de absorver. Eu falo que aqui é aquela coisa da esponja, né? Nós todos somos aquela esponja que recebemos informações, que recebemos muitos insights, que lidamos com as emoções positivas e negativas daqueles que estão no nosso entorno e que muitas vezes nos confunde. Então, se aqui nesse plano já tem forte esse condicionamento, e se somos tão sensíveis, o que será que essa sensibilidade, o que será que esse condicionamento vai fazer com essa sensibilidade? Vai colocar um monte de sujeira, vai colocar um monte de situações negativas que aprisionam ainda mais. Estão entendendo, meus queridos? Estão entendendo? Todas as pessoas que têm uma grande sensibilidade sentem de uma maneira maior, amplificada, ampliada, tá? E com um tamanho desse de condicionamento, é muito fácil modificar e criar isso aqui dentro de uma pessoa. Ó. Um 10 de espadas, um aprisionamento mental, traições, fazer a pessoa fugir de quem ela é, levar a um 9 de espadas, um sofrimento, levar a desistir dos seus próprios sonhos, levar a, muitas vezes, estar no lugar errado, ser traído, ser trapaceado, ser colocado como o errado o tempo todo. É assim que funciona. Quero parar um pouquinho a explicação aqui para dar um exemplo para vocês também de condicionamento. Quer ver um exemplo? Como que o condicionamento ele está em tudo, em tudo. Vou dar um exemplo para vocês de quando eu comecei a dirigir. Quando eu fui para a autoescola aprender a dirigir. Eu tinha uma ânsia tão grande em aprender a dirigir que com 14, 15 anos eu ficava ali olhando meu pai dirigir. Mas assim, eu olhava cada passo que ele fazia, cada gesto, né? E eu com essa sensibilidade aqui que a gente está falando de Rainha de Copas, né? E aí, o que aconteceu quando eu fiz 18 anos? Fui para a autoescola, fui fazer aula de direção. E aí o professor falou assim: você já dirige? Eu falei, não, mas você está com o vício de quem dirige. Aí, o que eu percebi? Que eu, de tanto que eu queria, por essa capacidade, né, de empatia, ser empata, observar e tal, e meu desejo era tão grande, eu olhei o meu pai e eu estava repetindo os mesmos condicionamentos de um motorista já antigo. Então, o que o professor teve que fazer comigo para que eu conseguisse tirar a carteira? Porque eu estava com vício de pessoas adultas, eu tinha ali 18 anos. Ele teve que me colocar num carrinho que tem lá na escola, para eu aprender a pegar no volante do jeito que tem que ser para passar, para tirar a carteira. Porque eu tinha mania de fazer assim, igual meu pai fazia, de ficar apoiando a mão em cima da marcha, desse jeito, né? E isso tudo não pode, né? A autoescola não permite. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que desaprender uma coisa que, assim, eu nem tinha aprendido tanto, né? Não tinha nem tanto vício assim, era só vício de olhar. E aí, eu tive que ir para aquele lugar para aprender de novo, né? Para esquecer aquilo que eu estava entendendo como certo e aprender o jeito certo. E eu tive que ficar ali muito tempo, porque o negócio não saía de mim. Entende? Então, isso daí é uma demonstração, um exemplo de um condicionamento. O condicionamento, a gente pega de olhar. Às vezes, a gente fica procurando coisas muito mirabolantes nesse mundo do inconsciente e desse condicionamento que nós fomos sujeitados, né? Que ficamos sujeitos ali. E, às vezes, a coisa é assim, ó, é no sutil. É no ambiente que eu estou. No ambiente que eu estou ali brincando de quebra-cabeça, tem 4, 5, 6 aninhos de idade. O que está acontecendo ao redor
na minha casa, o jeito que meu pai trata minha mãe, o jeito que a organização da casa, a organização da rotina, tudo isso vai gerando esse condicionamento dentro de nós. Não precisa necessariamente alguém chegar ali, ó, a vida é assim e tal, tal. Não, é tudo que eu vivencio ali já faz parte, já vai entrando dentro de mim como condicionamento. Entende? Então é disso que nós estamos falando. Então, por exemplo, se você deu o meu exemplo ali de condicionamento, eu tive que me esforçar um monte, trazer a minha consciência, a minha presença ali totalmente focada, direcionada para eu aprender um outro jeito, né? Então, assim, isso foi um exemplo, um pequeno exemplo de limpar uma crença, de limpar um condicionamento que exige dedicação, força, disciplina, porque senão eu não ia tirar a minha carta ali, a minha carteira, né? Agora, esse condicionamento, ele serve para tudo. Então, vamos supor que dentro da sua família sempre teve uma escassez de dinheiro, porque a sua mãe e o seu pai vieram de situações muito precárias, enfim, e passaram sustos, passaram dificuldades, passaram apertos financeiros grandes. O que eles entendem? Que a vida é assim. E você, pequenininho, criança, viu que aquele assunto de dinheiro gerava dor, gera desafio. Então, o que você carrega como condicionamento na sua vida? Que assunto de dinheiro é pesado, é difícil, tem que ter um sofrimento. E não é assim. Só que ficou marcado, porque gerou medos, é o arcano aqui, ó. É o arcano que gera dentro de nós. É um medo. O arcano do diabo, ele traz esse apego, ele traz o medo inconsciente, ele faz você ficar preso. Então, por exemplo, aqui, um condicionamento. Às vezes o seu pai ficou a vida inteira num trabalho porque ele tinha estabilidade e fazendo coisas que ele não gostava. Então, ele chegava em casa mal-humorado, ele ficava inseguro, porque se dava para pagar a conta ou não. Entende? Então, tudo isso faz parte também do seu condicionamento, que é um exercício, e eu vou passar aqui para vocês, porque a gente vai navegar em 9 arcanos, até agora eu apresentei 2 para vocês, onde estão algumas questões, 2, 3, né, que já estou no 10 de espadas, e aí, o que faz? Né? A pessoa faz ela se sujeitar a traições dentro de empresa, por exemplo, traições dentro de casa, para poder, traições relativa a quê? Relativa ao meu desejo, relativa à minha satisfação. Então, aqui a pessoa sozinha, triste, né? Sofrendo, e aí o que a mente começa a fazer? A mente perturbada, espadas, né? Para quem não entende, aqui eu tenho certeza que tem pessoas que também não entendem tanto assim do tarô. O que é? Olha só essa imagem desse arcano, dessa arte, desse artista, né? Aqui é como se fosse um anjo, ele tá aqui com o chapéu do palhaço, que é do arcano 1, o louco. Então, assim, o arcano 1, louco, ele vem todo motivado, eu vou fazer, vai acontecer, e de repente ele é traído, né? Ele tem asas, então ele vem com uma ingenuidade do louco, né? Um anjo que veio do céu para poder mergulhar aqui. O que acontece com ele? Ele é traído, olha quantas facas, quantas calúnias, quantas difamações, quantos julgamentos, quantas críticas que apunhalam ele pelas costas, fazendo com que ele se desanime da sua proposta, da sua missão de vida. E aí joga lá o chapéu do louco, ele desiste do sonho dele, entende? E é isso que esse condicionamento, ele quer fazer com a gente, é isso que esse condicionamento faz com a gente aqui nesse plano. E se a gente não atuar nisso e transformar isso, não tem conserto. E aí entra já dentro do segundo, do quarto arcano, que é a transformação. Nós precisamos nos conectar com esse fim desse ciclo. Nós precisamos conectar com o fim. Aqui o arcano da morte. O arcano da morte não fala de final e início de ciclo. Ele fala que nós precisamos transformar. Quando a gente vem para o baralho do Osho, ele vem trazer a transformação. Então, o que é aqui a transformação? Tem no fundo aqui a fênix, tem aqui embaixo um ser, né? Ele está deitado aqui, então a face dele. Então, o que precisa modificar? A minha mente,
o meu chakra frontal, meu coronário, a minha conexão com o divino. E aí, através do que? Da minha meditação, aqui ele segura uma corda, ele segura uma flor de lótus, ele segura uma espada, né? Opa, a espada, que é um novo pensar, um novo refletir sobre a vida. E aí eu preciso transformar. Só que isso daqui, para transformar, exige esforço, exige dedicação, existe uma morte de uma pessoa, entende? Aquele ser que nasceu ovelha precisa morrer para nascer esse leão, entende? Precisa morrer para nascer esse leão. Aqui tem uma outra imagem, aqui tem uma... Vou te mostrar para vocês de outras imagens de outros baralhos. Aqui ele mostra a pessoa com as asas, né, sendo destruindo, né, suas asas sendo destruídas para ele morrer. Então uma versão dele morre. Aqui eu entendo que é como se fosse o diabo, né, as asas de um ser que é diabo, ele transformando em homem, ele se transformando em ser humano. Eu entendo assim. Então aqui uma parte de nós precisa morrer. Aquela parte que aprendeu que é sofrendo que eu consigo prosperar. Olha só, esse outro aqui, Videntes de Luz, esse outro baralho, mostra, né, a capa da morte e no fundo lá uma nova possibilidade de vida, um novo horizonte vindo à tona, vindo ali na frente, uma luz no fim do túnel, que está dentro de você, está dentro. Muitas vezes as pessoas ficam procurando situações fora, e não é fora. O arcano da morte, quem rege, né, na astrologia, a gente está falando do signo de Escorpião. E Escorpião aqui tem uma necessidade de aprofundar. Sempre que tem Escorpião na situação, é o aprofundar, é o transformar, é um mergulho interno profundo, é onde você tem no seu mapa astrológico a energia de Plutão ou de Escorpião, que vai te ajudar. Então, para cada pessoa, o processo de transformação vai ser diferente, mas isso daqui é o fundamental, é o básico, porque eu preciso entender o que está dominando as minhas emoções com energias sujas, trazendo para essa rainha de copas aqui sujeira, poluindo as minhas águas. As minhas águas precisam estar límpidas, puras, cristalinas, com o quê? Eu sou prosperidade, eu sou alegria, eu sou o poder. Saint Germain, aqui ó, eu sou o poder, eu sou a glória. Eu sou a prosperidade, eu sou a fartura, eu sou a abundância, eu sou a justiça, eu sou a força. As nossas águas internas, as nossas emoções precisam estar limpas. Se elas estiverem sujas com os medos que o diabo, esse mundo, esse condicionamento provoca em nós, nós não vamos conseguir sair do sofrimento, que é esse 10 de espadas. Tá? É óbvio que esse mundo tem as traições, mas se nós estamos vibrando nisso, é isso que nós vamos atrair. Porque se eu acredito que o mundo é só de tristeza, de dor e de raiva, é isso que eu vou atrair para mim. Se eu acredito que esse mundo é só medo, destruição, é isso que eu vou atrair para mim. Porque no plano sutil é igual um imã. Semelhante atrai semelhante, nós atraímos aquilo que nós estamos vibrando. Então é necessário a transformação. E como que isso é possível? Através do eremita. O eremita, e aqui eu vou bombar a cabeça de vocês, tá? Vou surtar a cabeça de vocês aqui hoje. Sim, estamos entrando no ano de eremita, ano 9, tá? Então a gente tem aqui eremita, energia de virgem, tá? E energia de escorpião. O que virgem faz? Virgem é precisão, virgem é individualidade. Eu preciso ficar sozinho, eu preciso me entender como pessoa, eu preciso entender quem eu sou, qual a minha sabedoria interna, o que eu trago de outras vidas, o que a minha essência já traz,
O que o meu ser carrega dentro de mim? O que é meu e o que não é meu que colocaram que eu preciso transformar a energia de escorpião? Escorpião, dentro da astrologia, é o lixo. É onde eu pego e jogo fora. É ali que eu tenho força para transformar, para me queimar, para me transformar em fênix. A fênix que renasce das cinzas é em escorpião. Mas eu preciso saber o quê? Porque aqui já tem uma sabedoria. O que é meu? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? Tá? Eu preciso saber dessas coisas. Eu preciso ser criterioso, meticuloso. Porque Virgem tem essa energia da precisão, da investigação. Eu preciso estudar, eu preciso analisar, estudar quem? Eu mesmo. Mergulhar interno. Porque a gente está falando, aqui ó, a gente está falando de eremita, morte, junto com a rainha de copas, que é essa energia da sensibilidade. O que colocaram em mim e o que é meu? Lembra lá de quando Jesus foi para o deserto, 40 dias, 40 noites? Para que ele fez isso? Para ele se afastar de todo mundo, porque ele é um médium. Sensibilidade à flor da pele. Ele também passou pelo véu do esquecimento, ele também entrou no condicionamento. Assistam as cartas de Cristo, assistam ou ouçam, que tem aí no YouTube, leiam as cartas de Cristo, ele era igual a gente. Só que ele conseguiu aqui despertar a sua consciência. Todos nós devemos fazer isso, despertar aqui a nossa consciência. Aqui, no baralho do Osho, solitude, eu preciso ficar só. Aí o que a maioria das pessoas fazem? Se apoiam em outras pessoas para conseguir fazer parcerias para prosperar. E aí a outra pessoa está mais suja do que você, está mais perdida do que você, o que acontece? Todo mundo cai no buraco junto. E aí as coisas, todo mundo fica ali, ó, rodando igual cego em tiroteio. Por quê? Porque não quer ficar sozinho? Precisa acionar essa sabedoria aqui. Em outro tarô, o que é? A pessoa está ali, ó, acima de uma nuvem, lá na montanha, né? Ela fez um caminho e se escondeu de todo mundo. Se escondeu. Procurou se esconder para quê? Para entender quem ela é, ó, por dentro. Qual o caminho que eu posso seguir que tem dentro de mim prosperidade? Eu preciso ali, ó, buscar inspiração divina. Eu preciso buscar orientação divina. Se ficar ruim a imagem, depois eu coloco aí. Eu preciso aqui, ó, limpar as minhas águas internas. Olha esse arcano, como ela tá ali, ó, absorta, né, pelas emoções que ela está sentindo, tentando ali, eu não estou entendendo muito bem o que eu estou sentindo. Precisa disso aqui, ó. Precisa da solitude, acender a luz interna. Muitas vezes as pessoas passam por esse processo de se afastar, né, obrigadas. Em outro momento a pessoa escolhe. Não importa. Sempre vai vir junto, normalmente vem junto de um sofrimento. Então aproveita esse sofrimento que você está e já faça esse balanço interno e passe logo por esse momento de finalização dessas dores aproveita, entende, observa quem te traiu, transforma, joga fora. E já permita esse novo ser nascer aí dentro de você. Então, para que a prosperidade venha, é necessário, é fundamental nós entendermos um pouquinho da energia de Escorpião, entendermos um pouquinho da energia de Virgem, independente de qual signo seja o seu. Isso vale para todas as pessoas. Vale para todas as pessoas. Se você ainda não fez o seu mapa astrológico, me disponibilizo a fazer para vocês o mapa astrológico. Por quê? Porque quando a gente começa a entender o nosso mapa e entender um pouquinho mais de astrologia, vai ficando mais fácil a gente entender o que é eu mergulhar. Aqui não é uma aula de astrologia, eu não vou conseguir trazer isso aqui para vocês, né? Então, mas o que é o energia de Virgem? É a precisão, é a perfeição, é o aperfeiçoamento. Eu preciso aperfeiçoar o meu ser, eu preciso buscar essa perfeição, essa melhoria, entender quem eu sou a minha essência.
O que colocaram em mim de condicionamento que não faz parte da minha essência, do meu eu interno, da minha essência, do meu espírito, da minha alma. Então, é necessário a gente fazer isso para jogar fora, para eu acessar a minha consciência divina, a minha consciência superior. O que que é? Para quem não sabe, nós temos 4 corpos inferiores, que é o corpo mental, emocional, energético, astral, o físico. Quando nós temos esses 4 corpos equilibrados, é só quando nós temos esses 4 corpos equilibrados que nós conseguimos produzir a energia do éter. Se você está aqui no grupo de membros assistindo essa palestra, você vai ver que tem aqui o grupo de membros, no grupo de membros, o tarô terapêutico do 5º elemento, que é para quê? Um tarô que ajuda, né, as tiragens para cada signo, que ajuda vocês a se equilibrarem para vocês conseguirem produzir o 5º elemento, que é o éter, que dá base para acessar o nosso eu espiritual, que aí entra a tríade, né, o triângulo em cima, que é a nossa consciência búdica, o nosso mental superior, a nossa consciência divina. Esses 3 nomes estamos falando da mesma coisa. O que é a nossa consciência divina? É nós acessarmos a nossa sabedoria de outras vidas. O que você já traz como conhecimento, prática? Por exemplo, você pode ter sido um médico em outra vida, você pode ter sido um professor em outra vida. Só que o condicionamento que você sofreu da sua família te fez ficar com medo de assumir uma sala de aula para você dar aula. Por quê? Porque o trauma da sua mãe passou para você. Só que você, a sua essência, a sua alma nunca teve esse medo. Nunca teve, porque você já fez N coisas lá atrás. Entende? Então, quando eu estou falando de acessar a nossa consciência divina, eu estou falando de tirar todos os bloqueios que nós fomos convidados a entrar com essa, né? Com esse poder de atração. Vocês já viram o poder de atração desse rapaz aqui? É isso. A gente entra nesses condicionamentos assim, tá? Outra hora põe em posição, né? Aqui, ó, esse outro diabo aqui também é interessante, porque vem todo um bonitão aí junto com 2 mulheres, é isso. Entende? Só que, assim, na vida real não tem esse chifrinho nessas asas, não, porque se tivesse, a gente não, né? Mas, em algum momento tem sim. Porque são os medos dos nossos pais, as correntes que aprisionam, entende? Então, meus queridos, vamos lá. Vamos lá, o que fazer para resolver isso, né? Já dei a primeira dica aí de buscar a perfeição. Aperfeiçoamento do quê? 4 corpos, eu preciso estar com meus 4 corpos equilibrados, a sua alimentação, vitamina, um bom cuidado. Virgem também fala disso, de cuidado com o corpo. Porque eu preciso chegar na idade avançada com força, vitalidade, raciocínio claro, né? Para isso eu preciso dar condições para o meu corpo. Eu preciso dar condições para o meu corpo para subir montanhas, para buscar o conhecimento, para me esforçar. Eu preciso fazer academia, eu preciso fazer uma caminhada para mim estar com o corpo, para a endorfina fazer funcionar a minha disposição, a minha alegria. Eu preciso estar com os níveis de ferro ideais, porque senão eu me canso, né? Porque aí eu vou colocar uma atividade aqui para você ganhar dinheiro e você não vai conseguir raciocinar, você não vai conseguir. Aqui no consultório, eu pego muito isso, as pessoas com deficiência de zinco. O que é isso? Né, problema de memória. Deficiência de zinco dá problema de memória. Aí o cara lá é um líder na empresa. Mas aí você acabou de dar ordem para o seu funcionário, virou as costas e aí você está dando de novo, porque você esqueceu que deu. Cria um ambiente tenso, de raiva. Você nem sabe que as pessoas estão com raiva de você, mandando uma energia pesadíssima e você não sabe que o problema está em você, porque o seu corpo físico está fraco. Seu corpo físico não te dá condições. Você está ali com os níveis todos equilibrados de açúcar. Entende? Então, cuidar do corpo físico é sim fundamental, é necessário, é indispensável. Assim como cuidar do seu emocional, do seu mental, do seu energético. Porque pode ser sim que os traumas já foram tão grandes que
é necessário fazer limpezas energéticas dos traumas que estão ainda registrados no seu perispírito. Ah, Sabrina, mas minha mãe ela se adoentou, foi um baque para mim e tal, mas já superei. A hora que você vai medir a energia da pessoa lá, não superou, porque aquilo foi registrado no campo, no perispírito. Se não fizer a limpeza energética, não sai aquilo do seu campo e um medo inconsciente vai tomar conta de você. Entende? Então, não, meus queridos, eu sou terapeuta. Não é possível as pessoas prosperarem se não cuidarem dos 4 corpos. Vocês precisam aceitar ajuda. Nós não conseguimos fazer nada sozinho aqui nesse plano. Nós precisamos contar com a ajuda das pessoas. Então, terapeutas, se auxiliem. Terapeutas, tratem uns aos outros para desbloquear o que está bloqueando no invisível. Tá? Precisando, faço esse trabalho aqui também, mas tem um monte de outros terapeutas que fazem isso. Mas sem isso também faz parte do processo, entende? Eu estou dando o passo a passo aqui para vocês. Qual que é o passo a passo? Precisa se conectar com cada um desses arcanos. Só isso vai resolver? Não. Vai precisar também da ajuda de outros profissionais para fazer atividades, né, o que trabalha ali com as vitaminas, os minerais, melhorar a alimentação, de um personal trainer, uma academia, ou então vai precisar também de um terapeuta holístico que vai fazer a limpeza energética no seu campo, para ver se não tem nenhuma amarração, até às vezes de outras vidas ainda presente no seu campo. Sim, pessoas que fizeram abortos, tem ali uma situação traumática, corpo físico, emocional e mental de outras vidas. Não existe vida. Não existe morte? Falei errado, desculpa. Não existe morte, só existe vida, meus queridos. Só existe vida. Então, se acontecer alguma coisa assim lá atrás, ainda pode estar bloqueando a sua prosperidade, porque atrapalha o seu emocional de sentir corretamente. Sentir corretamente o quê? Conexão com seu espírito. Hierofante. Sim, conexão com a sua espiritualidade, receber as orientações divinas, receber as orientações dos seus mestres, ali tá ali em cima te orientando, mas você não tá com o seu corpo equilibrado, o seu emocional tá cheio de ruído, é como se a antena que você capta as informações da sua intuição tá toda ali quebrada, torcida, regulada para outro lado, entendeu? E aí não vem. Não vem, a intuição não consegue dar liga, compreende? Então esse é outro arcano que vai ser importante, a conexão com o espiritual, com o seu mentor, com o seu mestre, com o seu anjo da guarda, o nome que você quiser dar, não importa, mas todos nós temos, né, um amparo da espiritualidade. É lógico que a gente tem essa conexão direta com Deus, mas quem está aqui pertinho da gente tem um monte, dependendo do tipo de trabalho que você faz, tem um monte. Né? Então, nós precisamos, né, fazer esse aperfeiçoamento dos 4 corpos para a gente se conectar com o quinto, o seu eu superior, esse quinto elemento, o éter, e aí fica mais fácil eu conseguir eliminar, transformar, jogar fora aquilo que não é meu e acessar essa essência divina que você tem, que é o melhor que você já fez em outras vidas, entende? Então é isso. Depois nós temos aqui ainda outros 4 arcanos. Por que esses 4 arcanos? Quando a gente fala de conexão com o espiritual, vamos falar do hierofante, do Papa, né? Então assim, aqui a gente tem um monte de situações que nos orientam, que nos condicionam, né? No plano físico. Tá. Vamos para o baralho do Osho, que é a não materialidade. Onde é que está a nossa conexão com o nosso eu superior? No invisível. Não está aqui na matéria. Mas aqui a gente vai encontrar também quem orienta a gente. Eu vou explicar para vocês. Mas é no sutil. Aqui a gente está falando também da casa 12. Da casa 12, da mandala astrológica. Do sutil, do invisível. A gente está falando também da casa 8, um pouquinho, mas mais da casa 12. Então, o que eu sinto? Como que tá os seus sextos sentidos, tá? Mas o tato, o olfato,
o paladar, né? Você sente, né? Você está atento ao que você sente. De repente, um cheiro do nada. Uma vez eu estava num lugar que não tinha possibilidade de ter vela, um cheiro de vela. Presença espiritual. Eles dão um jeito de trazer aquele cheiro ali quando querem passar uma mensagem, né? Eles dão um jeito de colocar no nosso caminho uma mensagem através de uma pessoa. Você está pensando uma coisa, de repente a pessoa fala uma coisa ali que encaixa exatamente com a resposta que você estava precisando. E aí são as pessoas que são colocadas no caminho para trazer as mensagens. Não precisa ser necessariamente aqui um ser religioso. Aqui pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser um amigo que inclusive tem uma conexão maior com a espiritualidade do que você. Pode ser aqui um outro professor de uma outra área, de uma outra, né? Qualquer pessoa serve para a espiritualidade materializar aquilo que não está materializado, que é uma mensagem que você precisa receber para te ajudar no caminho, na escolha que você vai fazer. E aí a gente já entra na segunda não, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo arcano. No sétimo arcano que eu quero explicar para vocês, que é as possibilidades, o arcano 2 de paus. Por que esse arcano é interessante? Porque quando nós nos conectamos com a espiritualidade, aparece para nós infinitas possibilidades. No arcano, no tarô tradicional, vem como 2 possibilidades, né? Então, assim, no mínimo 2 possibilidades, 2 caminhos se apresentarão. Por quê? Porque eu estou acionando já o 8º arcano, que é da criatividade, né? De ter ideias criativas com infinitas possibilidades. Por que essas infinitas? Olha só, eu estou enxergando a situação de cima. Quem me passou a ordem? Quem me passou a guia? Aqui, ó, a espiritualidade. Ela está enxergando como essa águia. Você está aqui, ó, pequenininho, lá na sua cidadezinha, fazendo, ou numa grande cidade, no meio de um monte de arranha-céus, lá dentro de um pequenininho apartamento, precisando resolver e ter uma ideia fantástica para empreender. Quem que vai te dar a guia? Aqui, ó, a águia. Através de tudo que ela está vendo, o seu mentor. Através da conexão com a sua espiritualidade, ela vai te passar essa guia. Ela vai te passar essa orientação, né? Aqui, nesse outro arcano, nesse outro baralho, mostra a pessoa olhando pela janela. Então, através da janela, eu preciso abrir um portal, né, de outras possibilidades. Quando eu olho para uma janela, eu vejo ali, né, eu estou vendo situações do alto, é a mesma ideia aqui da águia. Aqui nesse outro baralho tem o 2 de bastos, vem com o senhor, então, e ele está estudando, ele tem uma bola de cristal, no fundo ele tem também uma janela, e ele tem situações vindo ao encontro dele. Né? Então, assim, o que é? Vem novidades, ele está esperando essas novidades, elas vão vir, enquanto isso eu estou estudando, eu estou em conexão com o meu mestre interno. Olha só, aqui é um senhor, todos nós temos milhares de anos, meus amores. A conexão com o nosso espírito vai acionar essa sabedoria interna, porque nós já passamos pelo eremita, já passamos pela morte, e já estamos em conexão com o plano espiritual, entende? Então é isso. Então eu preciso dessa conexão aqui para ter infinitas possibilidades, para me sintonizar com a criatividade da imperatriz, aqui o 8º arcano. A imperatriz, ela é altamente criativa, ela tira ideias, sabe-se lá de onde, aqui é de dentro. Ela gera. Aqui a nossa parte, a nossa Vênus, aqui é o nosso chakra sexual em plena atividade. Foi o sexo que gerou aqui essa vida. E o chakra sexual é que vai gerar também as ideias criativas para a gente poder ter infinitas possibilidades de atuação junto com a espiritualidade, que vai te ajudar, inclusive, a escolher dentro disso qual o melhor caminho. Porque eu estou vendo onde é que eu tenho as dificuldades, os inimigos, as falcatruas. Eles vão te intuir onde é que está o perigo.
Vira agora, agora você não faz nada, espera um pouquinho, porque a hora que se você sair de casa agora, né, situação perigosa pode acontecer. Se você postar agora, não vai dar bom, espera um momento, tudo tem um momento certo. Quem vai te orientar cada passo? Cada passo, a espiritualidade. Não tem como a gente prosperar hoje, meus amores, se nós não estivermos com o amparo da espiritualidade, principalmente pessoas aqui, ó, sensíveis. Não tem jeito. Nós estamos cheios de condicionamentos que precisam ser burilados, tratados, jogados fora, para vir dentro de nós a nossa pureza, a nossa essência mais pura. O mundo vai continuar perigoso, tá? Não adianta a gente querer mudar o mundo. A gente tem que mudar nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar ninguém. Nós precisamos mudar nós mesmos. E essa mudança, ela está intimamente ligada a nos transformarmos, nos burilarmos, nos aperfeiçoarmos, buscar nossa perfeição. Entende? É a nossa perfeição. Nós estamos aqui para isso. Esse é o motivo da nossa vida. Se você quer prosperar, saiba que fazendo esse passo a passo, você não vai só prosperar, não. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor para você e para quem conviver com você, tá? E aí vou passar para vocês os outros 2 últimos arcanos. Não estou falando que são os últimos, que tem que ser a última etapa, tá? Tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, não tem ordem. Tudo isso precisa acontecer, não importa em que momento você vai escolher, vivenciar e passar por isso aqui, não, tá? É o imperador. E eu vou buscar o imperador junto com a imperatriz para falar dos 2 ao mesmo tempo. Por quê? Quando a gente está falando do imperador e da imperatriz, nós estamos falando da energia feminina e masculina ao mesmo tempo. Nós precisamos, em Yang, termos dentro de nós esse equilíbrio perfeito, que aqui, junto do eremita da morte, vai ajudar a gente a burilar. E o que é isso? O que é o eremita e a imperatriz ao mesmo tempo dentro de nós? Nós precisamos saber a hora certa de receber uma informação, de estar aberto a uma novidade. Ao calar, tem gente que quer prosperar, mas não sabe receber, não para de falar. A fala constante é a energia do imperador, porque ele é uma energia de imposição, então aqui é de fala, é de colocar para fora. Eu que mando aqui, ó, energia de Áries. Eu é que mando, é a minha visão que manda. Só que pode ser só isso? Se for, eu viro um déspota. Lembra dele no invertido? Eu viro um tirano. Aqui, ó, uma energia fria. É interessante nesse baralho, né? Como que aqui tem uma energia fria, são cores escuras. E olha a energia da imperatriz, como tem uma leveza. Ela sentada, aguardando, olhando para a janela, olhando para uma paisagem linda, né? Então aqui ela recebendo coisas e aqui ele armando o que vai fazer. É um momento mais frio, solitário. Eu preciso afastar as minhas emoções, eu preciso olhar para o quanto eu tenho de investimento, eu preciso cumprir os prazos, eu preciso de rigidez, eu preciso de força, eu preciso acionar dentro de mim uma firmeza, eu saber falar não, porque eu imponho, não é não. Né? A imperatriz já não, a imperatriz ela já aceita, ela já recebe e ela é próspera, ela cria. Então eu preciso ter dentro de mim as 2 energias ao mesmo tempo. Olha, a imperatriz ela traz abundância, ela é que gera, ela cuida da natureza, ela cuida dos detalhes, ela cuida das suas águas internas. Entende? Então eu preciso ter dentro de mim a energia feminina e masculina equilibradas. A energia feminina e masculina equilibradas. No tarô do Osho, aí que eu gosto. Aí é que eu gosto. O rebelde. O rebelde. Né? Porque o que é? Muitas vezes, saindo dessa visão mundana e olhando com esse olhar da espiritualidade, eu amo o Osho. Amo Osho. Ele trouxe essa coisa do rebelde, né? O que é? A pessoa saindo das amarras aqui desse plano, eu inovando, eu saindo dessa coisa do mesmo, né?
do mesmo. Então eu preciso olhar, eu preciso me rebelar contra essa matrix, porque ninguém aqui vai colocar cabresto. Nesse imperador aqui ninguém coloca cabresto, né? Porque vamos combinar, imperador, esse nome é antigo, de uma época, e hoje não existe mais isso. Então o que seria um imperador aqui? Um dono de empresa, né? O chefe de família, né? A pessoa que dá ordens, que manda, um gerente, um encarregado e tal. Muitas vezes eu preciso, aí vamos com o baralho do Osho, eu preciso ser o rebelde. Eu sou funcionário, eu sou ali um gerente e tem um superior acima de mim. Só que eu quero ser um empreendedor, eu quero prosperar. E aí eu vou ter que cortar essas amarras aqui, ó, me rebelar contra o sistema, para eu ser o líder da minha própria vida e empreender na minha vida. Ninguém vai mandar para mim, eu que mando. Eu que mando. Então eu preciso, em algum momento, para mim ter a minha prosperidade, eu vou precisar me rebelar de algum tipo de sistema. Pode ser aqui do sistema familiar, pode ser do sistema da empresa, do sistema político, da matrix. De tudo isso, eu preciso me rebelar. Eu preciso me libertar, sair dessas correntes. Aqui remete de novo a primeira energia que eu falei com vocês do condicionamento. Porque aqui ele é líder dele mesmo. Por que aqui eu preciso fazer isso? Porque senão eu não consigo acessar a espiritualidade para me dar um novo direcionamento. Se a espiritualidade te manda fazer, você fez o maior trabalhão lá, tá conectado lá com o plano espiritual e tal, aí ele te passa assim, agora você vai lá na sua empresa e pede demissão. Aí você tem medo, voltou lá atrás, você ainda está no condicionamento do medo. Se a sua espiritualidade te deu uma orientação para você fazer alguma coisa, seja ela qual for, separa do marido. Está acionando aqui, ó, o rebelde dentro de você. Para quê? Isso daqui tem um porquê. Eu gosto de falar, vou dar uma pausa aqui agora na explicação dos arcanos para explicar uma situação aqui de consultório com vocês. Eu gosto de explicar para as pessoas o seguinte: se a espiritualidade trouxer todo o planejamento para você, da sua própria vida, sabe o que vai acontecer? Você vai achar que é uma guia do diabo, dos seres das trevas, porque é tão diferente o plano espiritual do plano material, é tão diferente que você vai estranhar demais. Então eles não podem dar tudo, eles vão dando aos poucos, porque senão você mesmo se boicota. Então, como que tem que funcionar? À medida que você vai caminhando, você vai recebendo as orientações, você vai reforçando a sua confiança na espiritualidade e afastando os antigos condicionamentos. Então, esse passo a passo que eu estou dando aqui para vocês, ele tem níveis, onde nós vamos aprofundando dentro do processo de transformação. Tá? Vai aprofundando. Pode ser que alguns processos são mais intensos, mais dolorosos. Tem processos, porque a gente vai estar destruindo um ego, a gente vai estar destruindo uma versão da nossa personalidade que foi instalada, foi um sistema que foi instalado dentro de nós. E isso não é fácil, porque a gente se acostuma, tá? Então aqui exige esforço. É a mesma coisa, meu amor, você quer ir para a academia. Se você pisa, enfia o pé na jaca em casa, que resultado que você vai ter? Ou então se você pega leve na academia e fica enrolando o seu instrutor que você está fazendo, você está se enrolando. Então, o trabalho de entender como esses condicionamentos estão dentro de nós exige esforço. Não é uma coisa da noite para o dia, a prosperidade não tem mágica. É um processo que ele pode ser acelerado de acordo com a sua disposição de passar pela transformação. Mas com quem que eu vou lá para conversar com isso? Com você mesmo, meu amor, seus mentores, com Deus. É só você pedir que você recebe. Pede que você recebe. Pede, é só pedir. Não limite. Deus age no superlativo e não no diminutivo.
Se você pedir pequenininho, é pequenininho que ele vai dar. Não é pedir, o que eu estou ensinando aqui para vocês, meus amores? Não é pedir prosperidade, é criar prosperidade junto com seus mentores, junto com Deus, junto com a esfera divina que está aqui do nosso lado. É assim que a gente vai transformar esse mundo. Se você tem esse desejo de ajudar na transformação do mundo, transforme você, que você vai servir de exemplo para outras pessoas seguirem o seu exemplo, que é se transformarem, jogarem fora as mazelas, aprenderem a se conectar com o seu espírito, aprender a ir confiando nas informações e nas orientações que a espiritualidade tem para trazer para você como direcionamento, tá? Então aqui eu preciso acionar dentro de mim a energia ariana, de força, de vigor, de iniciativa. Você consegue ter iniciativa, mesmo que for para coisas que aparentemente podem parecer que vai ser um tiro no pé? Porque é isso que vai acontecer. E você vai ter que confiar na espiritualidade. E você vai ter que confiar. Isso é a fé. A fé, gente, não é você pegar e ficar rezando. A fé é você ter certeza que esse mundo sutil, ele atua, funciona, tudo o que acontece aqui materializa. Tudo que acontece na sua mente, no seu coração, materializa. Se você tem certeza que o mundo é assim, por que você está desconfiando que a guia que a sua espiritualidade está te dando não vai dar certo? Aqui já me diz que você não está com fé. E aí tem interferência no seu campo, ainda tem traumas, ainda tem apegos, ainda tem ressentimentos, ainda precisa liberar perdão, ainda tem sombras a serem liberadas, ainda precisa passar por intenso processo de terapia, transformação, limpezas da mente e do coração. Entende? Entender ainda que tipo de emoção que você está ali segurando, apegado, porque alguém te traiu e você ainda está preso nessa raiva, nesse ressentimento. Se tiver ressentimento, não tem prosperidade. Porque nós, como que, trabalho com o equilíbrio dos chakras. Vamos lá. Eu preciso me transformar num raio laser. Raio laser. Para eu poder cocriar aquilo que eu quero. O que é o raio laser? Todos os meus chakras equilibrados e vibrando alto. Eu faço as medições dos chakras aqui, às vezes, o chakra básico da pessoa está baixo. E ela está aqui querendo prosperidade. Como que vai ter prosperidade se você não tem segurança na vida? Você não tem fé, você com a sua sensibilidade, está permitindo um monte de energias obsessivas e te travar. Não tem como. Você precisa destravar os seus chakras. Não destravar, desbloquear. Todos eles. Enquanto você não se transformar num raio laser, você vai precisar de uma ajuda. Não tem jeito, nós não conseguimos sair de uma situação sozinhos. Nós precisamos de auxílio de quem sabe equilibrar os chakras, tirar qualquer interferência do seu campo. Vai ser fundamental, porque senão você não sente confiança. Você sente, quando os seus chakras estão alinhados, a confiança divina. Só os chakras alinhados vai adiantar? Não, não vai adiantar, porque você precisa ter conhecimento, tá? Um imperador, ele sabe do negócio que ele está querendo empreender. Ele sabe todos os detalhes sobre as formas de pagamento, sobre o mercado financeiro, sobre como fazer controle financeiro. Ele precisa ter planilhas, ele precisa ter um bom diálogo para eu vender para os clientes. Entende? São muitas coisas. São muitas coisas. Eu preciso ter informação clara de tudo. De tudo. Ele é o que mais sabe. Ele é o imperador. Ele é o líder. Ele é o que manda. Agora, você ser o líder de você tem que saber de tudo. Você tem que saber operar tudo. Então, se você é um taróloga também, uma taróloga, você precisa saber muito bem de cada um dos arcanos. Você precisa saber como gravar o vídeo. Você precisa saber como atender um cliente. Você precisa saber de tudo. Você é o imperador. Você é o rebelde, o líder de si mesmo. Então, tudo isso faz parte de energia que fortalece a sua mente de coisas na prática que precisam acontecer
Só isso basta? Não, você precisa ser uma pessoa criativa, estar em conexão, a sua intuição precisa estar aflorada, você precisa sentir merecedora, que o seu trabalho tem valor, você precisa sentir bonita, você precisa se sentir bem vestida, se sentir cheirosa, você precisa se sentir amada, né? A imperatriz, ela é amada. Precisa ter alguém, então, para eu... Não, amor de Deus, dos seus mentores, de ser um ser, de ter a oportunidade de estar aqui, servindo, fazendo, realizando, aprendendo, conversando, interagindo, se divertindo. O trabalho aqui se torna um prazer, certo? Então é isso, meus amores, é isso. Não existe mágica, é preciso passar por um processo. Esse processo pode ser mais curto ou esse processo pode ser mais longo. Tudo vai depender de você, tá? Tudo vai depender de você. Eu espero que essas informações, elas tenham engrandecido vocês. Foi com muito carinho, muito amor, mas eu tenho certeza que vocês, passando por esse passo a passo, a vida de vocês vai dar um salto quântico, rápido, de bem-estar, de contentamento, de alegria, mas saibam, preciso de ajuda. De novo, quero reforçar, não tem como a gente passar por isso sozinhos, tá? Meus queridos, então esses eram os arcanos, só para a gente relembrar: Rainha de Copas, o Diabo, Imperatriz, a Morte, 10 de Espadas, o Imperador, né? O Eremita, 2 de Bastos e o Hierofante. Tudo isso, o que é o centro da questão? A dor e o sofrimento. Vamos sair dessa dor e o sofrimento como? Passando por todos esses 8 arcanos. Você vai conseguir prosperar. Entender que um ser sensível precisa de cuidados diferenciados. Precisa cuidar da sua mediunidade, da sua sensibilidade, da sua receptividade. Para quê? Para não receber interferências na sua intuição. Tá bom, meus amores? Eu espero que tenha auxiliado vocês. Eu espero que vocês, de fato, coloquem tudo isso na prática e transformem hoje mesmo a vida de vocês. Tá bom? Um grande abraço. Nós nos vemos em breve, que eu vou preparar outros conteúdos como este. Dê uma vasculhada aí no nosso grupo Chama Trina, antes de sair do grupo de membros. Não saia do grupo de membros, terão outros trabalhos aqui, fiquem por aqui, acessem outros caminhos caso vocês queiram. Estou à disposição, as informações estão na descrição do vídeo para outros quaisquer trabalhos que vocês queiram e precisem de ajuda, tá bom, meus queridos? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. E não se esqueçam, equilíbrio físico e espiritual. É isso que nós precisamos para vencer todos os desafios aqui nesse plano. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.